Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Sejam bem-vindos à maior sala de aula dos concursos da advocacia pública do país. Aqui nós estamos sempre atualizando conteúdo importante para a sua próxima prova de procurador. Dessa feita, vamos analisar mais uma decisão do STJ, uma decisão importante porque trata de obrigação de pagar e obrigação de fazer. O julgado em si, ele não traz a Fazenda Pública como parte. O julgado em si não traz União, Estado e Município como um dos polos da ação. Mas, como os senhores sabem, eu sempre estudo os julgados do STJ e do Supremo pensando em como aquilo pode ser cobrado nos concursos da advocacia pública. E esse julgado traz uma informação importante sobre o cumprimento ou a contagem dos prazos nas obrigações impostas ao devedor no processo, obrigações de pagar e obrigações de fazer. Esse julgado é importante especialmente para a Fazenda no que diz respeito a obrigações de fazer. A Fazenda, no processo, ela se sujeita às obrigações de fazer determinada pelos juízos da mesma forma que qualquer réu. Imagine, por exemplo, que um determinado autor ele ingressa com a ação judicial em face de União, Estado e Município e pede para que esses entes federados lhe entreguem um medicamento. Ora, no momento em que o juiz ele defere uma tutela antecipada no processo para que esses entes federados entreguem o medicamento ao autor, você está diante de uma obrigação de fazer e essa obrigação de fazer sujeita à Fazenda como qualquer réu. O juiz vai fixar prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e vai estabelecer multa em caso de descumprimento, como ele faz em relação a qualquer réu. No que diz respeito à obrigação de pagar, não. As obrigações de pagar decorrente de processos judiciais em que a Fazenda Pública seja ré na ação, ou seja, União, Estados e Municípios, a gente sabe que os estados, os municípios e a União, os entes federados, pagam as suas dívidas decorrentes de decisões judiciais via sistema constitucional de precatórios. Então, no que diz respeito à obrigação de pagar, não existe necessariamente um cumprimento de prazo para a Fazenda que seja determinado por decisão judicial. O cumprimento de prazo para pagamento das decisões judiciais que condenam a Fazenda Pública desde que transitadas em julgado é um cumprimento decorrente do comando constitucional via sistema constitucional de precatórios, seja por precatório propriamente dito, seja por requisição de pequeno valor. Mas no que diz respeito às obrigações de fazer, não. O juiz ele pode estipular uma obrigação de fazer para a Fazenda Pública, a União, Estado e Município, estabelecer um dia ou a quantidade de dias, ou seja, o prazo para o cumprimento dessa obrigação de fazer e estabelecer, portanto, multa por descumprimento. Então nós temos uma decisão do STJ que, embora não tenha a Fazenda Pública como foco principal, eu sempre olho as decisões que podem ser convertidas em situações que envolvam a Fazenda. Essa é uma delas. Muita gente vai passar desapercebido por esse julgado nos estudos de jurisprudência para a Fazenda, aqui não passa nada. Então, STJ, vamos analisar o recurso especial 1.778.885, informativo 702. Trata-se de obrigação de pagar, aqui eu poderia ter colocado obrigação de pagar barra fazer, contagem de prazo, a ciência que é o processo civil, a principal ciência do direito que nós vamos estabelecer enquanto análise é o processo civil, e é um tema importante para a advocacia pública, embora o julgado não seja próprio da Fazenda, embora esse RESP não envolva necessariamente a Fazenda Pública. É uma discussão interessante na ciência processual saber que tipo de contagem de prazo eu aplico para determinada situação constante no processo. O artigo 219 do Código de Processo Civil diz o seguinte, na contagem do prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. CPC 2015 trouxe, portanto, essa novidade. A contagem dos prazos processuais deve se dar contando somente os dias úteis, ou seja, só posso computar contagem de prazo se o dia que eu estiver computando for considerado útil. Agora, o parágrafo único do 219 diz o seguinte, o disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Ora, se o disposto no dispositivo do 219 se aplica somente aos prazos processuais, então existem prazos materiais que são contados de forma corrida, sem levar em consideração somente os dias úteis. O artigo 216, que vem antes até, mas diz uma coisa importante, diz o seguinte: além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense, sábados, domingos e os dias em que não haja expediente forense. Então, sábados, domingos, os dias em que não há expediente forense e os feriados não podem ser contados como dias úteis para a contagem dos prazos processuais. É isso que nós interpretamos da conjunção daquilo que diz o CPC 2015 nos seus artigos 216
e 219. Então, como nós vimos, é preciso atentar para o fato de que existem prazos processuais, que são contados em dias úteis pela conjugação do que dizem 216 e 219 do CPC 2015, e existem prazos materiais, que são contados em dias corridos, não são considerados como prazos processuais para a contagem de prazo em dias úteis. Aqui, por exemplo, eu cito os prazos prescricionais e os prazos decadenciais que possuem efeitos processuais, são contados em dias corridos, não são contados em dias úteis. Agora, uma pergunta que poderia muito bem estar na sua segunda fase dos concursos da advocacia pública seria essa aqui, ó. Os atos judiciais que importem a obrigação de fazer e pagar possuem prazos contados de que forma? Bom, isso nós vamos retirar do julgado do STJ no recurso especial 1.778.885. Já expliquei para os senhores que isso pode estar na sua segunda fase enquanto questionamento. Já expliquei que para a Fazenda Pública a obrigação de fazer aqui se encaixa como luva, embora a obrigação de pagar não, uma vez que não existe prazo para pagamento no processo da Fazenda, o prazo é constitucional, ou seja, é pela aplicação do sistema constitucional de precatórios. O cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial em face da Fazenda não sujeita a Fazenda a um pagamento em tantos dias. Pelo contrário, o cumprimento de sentença e a execução, a partir deles, se chega ao valor devido ao credor, portanto o débito da Fazenda, e a partir desse valor, uma vez transitado e julgado, nós damos início ao sistema constitucional de precatórios para pagamento via RPV ou via precatório propriamente dito. Mas, no que diz respeito à Fazenda e no que diz respeito às obrigações de fazer, eu trago alguns exemplos para você visualizar a importância do tema para os concursos de procurador. Veja, por exemplo, condenado município, estado e união a entregarem determinado medicamento ao autor, você tem uma obrigação de fazer, o juiz fixou 10 dias. Como é contado esse prazo? Esse prazo é contado em dias úteis? Esse prazo é contado em dias corridos? Como se dá a contagem desse prazo para a Fazenda? Outra situação mais importante ainda, porque envolve pagamento de multa, é essa daqui, ó. Pior, imagine que o juiz, ao determinar a obrigação de fazer, fixou multa de R$1.000 por dia de atraso no descumprimento da Fazenda. A contagem dos dias dessa multa, ou seja, eu vou levar em consideração cada dia R$1.000, quais dias? Eu levo em consideração apenas os dias úteis, ou eu também coloco sábados, domingos, feriados forenses, o dia em que o fórum não funciona? Quais são os dias que eu tenho que contar para aplicar a multa para a Fazenda? Perceba que isso aqui é muito importante para concursos da advocacia pública. Se você, por exemplo, tiver numa segunda fase em que uma decisão do TJ de determinado estado ou do TRF, se for no caso da União, aplicar uma multa e determinar a liquidação dessa multa a partir de dias corridos, e você sabe, está sabendo agora ou vai revisar agora, que esses dias precisam ser contados em dias úteis, você pode apresentar um recurso especial para o STJ por afronta ao artigo 219 e 216 do Código de Processo Civil. Veja que isso pode inclusive ser objeto de recurso especial em segunda fase. Então, não negligencie decisões como essa, que aparentemente não se aplicam à Fazenda e necessariamente podem não se aplicar à Fazenda porque você não está vendo, mas na verdade se aplicam. Para isso serve nossas atualizações aqui. Para o STJ, como se dá o cumprimento desses prazos? Eu vou te adiantar e dizer que para o STJ, o cumprimento desses prazos, a contagem desses prazos, se dá em dias úteis. Para a obrigação de pagar, o STJ disse isso desde 2019. Ele disse o seguinte, ó, a intimação para cumprimento de sentença, independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual, também traz consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a incidência de multa, fixação de honorários, possibilidade de penhora e valores, início do prazo para impugnação ou cumprimento de sentença, dentre outras. E, sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza jurídica, o que faz incidir a norma do artigo 219 do CPC, que determina a contagem em dias úteis. Então, o prazo legal para o cumprimento de sentença, para a obrigação de pagar, é um prazo que deve ser contado em dias úteis. O STJ disse isso desde 2019. Mas agora, em 2021, ele aplica o mesmo entendimento para a obrigação de fazer. A mesma razão contida no precedente indicado acima deve ser aplicada ao momento a partir do qual se considera que houve o descumprimento das obrigações de fazer constantes do título judicial. Ainda que a pretensão de fazer seja ato a ser praticado pela parte,
não se pode desconsiderar a natureza processual do prazo judicial fixado para o cumprimento da sentença, o que atrai a incidência da regra contida no 219 do CPC. Então, para o STJ, tanto os prazos estabelecidos para as obrigações de pagar, quanto os prazos estabelecidos para as obrigações de fazer, são prazos que devem ser contados em dias úteis. Mais que isso, os dias que devem ser contados para aplicação de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, inclusive para a Fazenda Pública, são os dias úteis. Então, isso aqui acaba sendo uma tese favorável para a Fazenda, porque ao invés de pagar eventual multa por atraso, levando em consideração os dias corridos, a Fazenda vai pagar eventual multa por atraso, levando em consideração os dias úteis. No final, eu faço uma tabela só para que você se ligue na seguinte coisa. Obrigação de pagar, trata-se de prazo processual, prazo contado em dias úteis. Obrigação de fazer é prazo processual, prazo contado em dias úteis. Dias de atraso para aplicação da multa são dias decorrentes de prazo processual e prazo contado em dias úteis. Na doutrina, existe muita discussão sobre a natureza material do prazo para cumprimento de obrigação de pagar e de obrigação de fazer. Existe na doutrina uma tese de que, quando o juízo delimita que a parte cumpra uma obrigação de fazer ou uma obrigação de pagar, o cumprimento disso, o prazo disso não é processual. É um prazo a ser exercido pela parte no cumprimento de um comando judicial, razão pela qual esse prazo seria material e esse prazo deveria ser contado em dias corridos. O STJ não abraçou essa tese e disse que tanto para a obrigação de fazer quanto para a obrigação de pagar, os prazos são estabelecidos enquanto prazos processuais e, portanto, devem ser contados em dias úteis. E para a Fazenda, o mais importante é não só o cumprimento da obrigação de fazer, o prazo é contado em dias úteis, isso dá mais prazo para a Fazenda cumprir as obrigações de fazer que lhe são impostas no processo, como também eventuais dias de atraso que precisem ser calculados para pagamento de multas por descumprimento, os dias a serem considerados são dias úteis. Preste atenção, porque embora esse julgado possa parecer não ter nada a ver com a Fazenda, ele diz muito no que diz respeito à contagem do prazo para cumprimento de obrigação de fazer, que se aplica à Fazenda como luva, bem como ao pagamento de eventual multa a ser aplicada ao poder público por descumprimento. Essa multa tem que ser calculada em cima dos dias úteis. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.